Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago mais uma análise a uma equipa de Primeira Liga que ontem à noite visitou a capital do móvel para defrontar a equipa caseira do Paços de Ferreira. E então estamos a falar do Futebol Clube do Porto, que enfrentou o Paços de Ferreira sabendo do resultado do Benfica em Guimarães, colocando alguma pressão extra na equipa de Nuno Espírito Santo. O Futebol Clube do Porto estava obrigado a não perder pontos. Para quê? Para não ver fugir o líder Benfica com mais diferença de pontos. E então o Porto, num jogo que não correu bem à equipa de Espírito Santo, de Nuno Espírito Santo, que acaba por ter empatado o jogo por 0-0. Uma equipa que sofreu algumas alterações. A saída de Danilo por castigo deu a entrada de Ruben Neves e depois Brahimi, que foi para a CAN, obrigou Nuno Espírito Santo a alterar a estrutura. Foi uma obrigação por parte do seu pensamento. Nuno Espírito Santo quis mudar a estrutura tática do Futebol Clube do Porto e assim alterou também algumas rotinas ofensivas que eu vos vou já explicar mais à frente neste vídeo. Essa mudança de estrutura tática da equipa, no meu entender, não funcionou. Não consigo perceber como é que o treinador do Futebol Clube do Porto faz uma alteração de estrutura quando facilmente deveria manter a estrutura, os mesmos comportamentos e variar o posicionamento de alguns jogadores, mas Nuno Espírito Santo não pensou assim e viu que esta mudança que incutiu ao Futebol Clube do Porto não surtiu efeito. O Futebol Clube do Porto começou com o seguinte 11, na baliza Casilhas, lado direito Maxi Pereira, lado esquerdo Alex Telles, dupla de centrais Felipe e Marcano, à frente na situação de pivô defensivo Ruben Neves, aqui a substituir Danilo, e depois atuou com dois médios interiores, Herrera um pouco mais à direita e o outro médio interior um pouco mais à esquerda foi Oliver, dois extremos puros em que Corona era o extremo do lado direito, Diogo Jota do lado esquerdo e André Silva era o ponta de lança, o homem mais avançado do Futebol Clube do Porto. Isto para mim é um puro 4-3-3, onde tivemos Ruben Neves e à frente Herrera e Oliver, Diogo Jota muito aberto na esquerda, Corona na direita e na frente André Silva. Depois, com esta estrutura e esta mudança de estrutura tática, depois tivemos algumas mudanças também em termos de comportamentos na organização ofensiva do Futebol Clube do Porto e suas rotinas. Algo que, se o Futebol Clube do Porto tivesse ganho, era muito bem visto por parte do treinador Nuno Espírito Santo. O Futebol Clube do Porto empatou. Diz-se que esta estrutura e estes comportamentos não funcionaram. Mas eu estou aqui também para ver um pouco o que se passa dentro das quatro linhas e dando um pouco da minha opinião aqui no meu canal. Mesmo que o Futebol Clube do Porto tivesse ganho, a forma de como se apresentou em campo, a forma de jogar, alterando alguns pormenores no último terço de terreno e na organização ofensiva, veio claramente prejudicar o jogo do Futebol Clube do Porto. Porquê? Porque nem Maxi Pereira nem Alex Telles deram aquela profundidade que o adepto do Futebol Clube do Porto está à espera, o tal desequilíbrio pelos corredores laterais. Mais Alex Telles conseguiu atacar porque do lado esquerdo havia alguma coordenação, do lado direito Maxi poucas vezes deu profundidade ao corredor, porque Corona é um jogador que é fixo, a sua posição natural de raiz é mesmo a extremo direito, ao contrário daquilo que Jota vem fazendo na equipa do Futebol Clube do Porto. Depois, o Porto teve sempre uma primeira fase de construção. Era uma primeira fase que, quando o Paços não pressionava, não havia a necessidade
do pivô defensivo fazer o terceiro homem. Portanto, Marcano e Felipe facilmente conseguiam colocar a bola numa segunda fase, mas depois quando o Passos também pressionava um pouco alto, ou então quando o Porto não encontrava soluções já no meio campo do Passos, era Ruben Neves que descia e fazia a linha do terceiro homem, em que via-se que Felipe e Marcano abriam um pouco. Mas aqui na imagem vocês podem ver que faltou sempre ali uma referência do meio campo, aquele jogador que fazia a ligação da segunda fase para a terceira, principalmente no corredor central. E então o Futebol Clube do Porto, sem algumas ideias no corredor central, abusou muito dos corredores laterais, o que, através daquela grande mobilidade que eu falei no vídeo anterior, vai pôr em causa depois a transição defensiva do Futebol Clube do Porto, que é o momento quando perde a bola. Os comportamentos nos corredores laterais, como se alteraram, como eu tinha dito, dava pouco a entender que o lateral podia dar profundidade. Eu ainda consigo captar algumas imagens que pudessem comprovar aquilo que falo. Então vocês podem ver que Alex Telles, neste exemplo, dá a sua largura, e o que é que acontece? Acontece que Alex Telles, a dar a largura, Diogo Jota, que estava no lado esquerdo, flete para o meio, vai-se colocar em cunha, quase em cunha com André Silva, e depois é Oliver que dá o apoio a Alex Telles. Então vocês veem que este triângulo que eu desenhei era o triângulo do lado esquerdo, em que Alex Telles como lateral esquerdo, Diogo Jota como extremo e depois Oliver mais dentro como médio interior. Então estes três faziam uma gestão na organização ofensiva do Futebol Clube do Porto, que em princípio eram as mesmas ideias do lado direito, que tal não funcionou. Mas ainda no lado esquerdo deu para reparar que quando era Diogo Jota na sua posição natural nesta estrutura, dava a largura. Vocês podem ver que Diogo Jota, ao explorar e dar profundidade ao corredor esquerdo, era Oliver depois que fazia o movimento mais interior para dar linhas de passe e apoio a Diogo Jota. E claro que não dá para ver nesta imagem, claro que Alex Telles depois dava um apoio mais recuado. Portanto, nós vimos já do lado esquerdo a largura feita por Alex Telles, e depois há uma dinâmica entre os três jogadores em que conseguimos ver também a largura dada por Diogo Jota. E em muitas situações, dependendo da dinâmica de jogo do Porto e da comunicação entre os jogadores do Futebol Clube do Porto, várias vezes também reparei que era Oliver que dava a largura ao jogo do Futebol Clube do Porto. Oliver fazia aquela diagonal de dentro para fora, aparecia muito no corredor esquerdo, e depois mais uma vez o triângulo destes três jogadores. E o que é que acontecia? Era Alex Telles que dava o apoio a Oliver, um apoio mais recuado, e depois Diogo Jota fletia muito para dentro para jogar mais perto de André Silva. Portanto, esta era a dinâmica ofensiva e a rotina identificada do Futebol Clube do Porto no corredor do lado esquerdo. Havia aquela mobilidade entre os três jogadores, Diogo Jota, Alex Telles e médio interior Oliver, e essa dinâmica no corredor esquerdo foi funcionando ao contrário do lado direito. Foram raríssimas as vezes que Maxi Pereira subiu no terreno. Porquê? Porque Corona não vinha tanto para dentro como, por exemplo, Diogo Jota, e houve alguma dificuldade na exploração do corredor direito do Futebol Clube do Porto. Vocês podem ver nesta imagem que Corona estava sempre aberto no seu corredor, e depois o que é que acontecia? Havia também aqui uma falta de desorganização posicional do Futebol Clube do Porto. Corona tem bola do lado direito bem aberto, Maxi Pereira dá um apoio mais recuado, e o que é que acontece? Acontece que vai obrigar Ruben Neves a chegar-se perto do portador da bola para dar uma linha de passe. Vocês reparem que onde é que está Herrera? Herrera está totalmente desposicionado, desorganizado, o que vai obrigar que os outros jogadores mais perto da bola consigam dar uma linha de passe a Corona. E numa outra perspectiva, em que era Herrera que normalmente depois
dependendo da comunicação entre os jogadores e daquilo que o jogo pedia, era Herrera que dava a largura ao corredor direito, o que aí já obrigava a Corona a fletir para dentro e jogar mais perto de André Silva. E depois, mais uma vez, faltava uma referência no meio, porque enquanto Oliver era um jogador muito inteligente do lado esquerdo, já Herrera e Corona depois permitiam alguma falta de organização no corredor central, onde o Futebol Clube do Porto precisava de uma referência para dar uma linha de passe. Portanto, a dinâmica do corredor do lado esquerdo funcionou melhor do que a dinâmica do lado direito, mas mesmo assim, na minha opinião, esta mudança de comportamentos num espaço do último jogo para este jogo não dá tempo para o treinador do Futebol Clube do Porto trabalhar este sentido em termos de rotinas ofensivas. E foi aí que o Futebol Clube do Porto, não digo que empatou o jogo por causa destas situações e desta mudança de estrutura e de comportamentos, mas acho que num misto de ações com a falta de finalização dos jogadores do Porto, porque o Passos Ferreira nunca foi aquela equipa que incomodou a equipa do Futebol Clube do Porto, mas acho que um conjunto de ideias alteradas, com comportamentos alterados, com uma estrutura alterada, fez com que o Futebol Clube do Porto não fosse aquele Futebol Clube do Porto dominador em termos de marcador e levando os 3 pontos para o Dragão. O Porto depois, sem bola, mais uma alteração sem bola, ou seja, o Porto defendia sempre com 2 linhas de 4 e 2 avançados, num 4-4-2, e aqui também tivemos uma mudança de comportamento estrutural. Vocês podem ver nesta imagem que o Porto tinha uma linha de 4 jogadores defensivos e depois Ruben Neves ficava na sua posição natural, fazendo o 4-1, e depois à frente de Ruben Neves o que acontecia? Diogo Jota e Corona desciam as suas linhas, ficando Herrera e Oliver formando uma linha de 4. Portanto, o Futebol Clube do Porto defendia num 4-1, quando André Silva ficava na frente, também para incomodar um pouco a primeira fase de construção do Futebol Clube do Porto. E finalizando aqui os comportamentos e princípios de jogo da equipa do Nuno Espírito Santo e todas estas alterações, vamos passar agora para a cronologia de jogo e destacar os lances que, na minha opinião, devem ser falados, devem ser discutidos. Portanto, logo aos 7 minutos, Diogo Jota isola-se depois de um passe de André Silva e remata. Defende e faz uma grande defesa. Defende e foi um guarda-redes que defendeu tudo. Há guarda-redes que nasceram para jogar contra as equipas grandes. Há guarda-redes que contra os grandes fazem exibições de gala, negando qualquer investida da equipa grande, neste caso do Futebol Clube do Porto. Cruzamento de Herrera aos 11 minutos, André Silva falha um golo escandalosamente, e aos 32 Corona recebe a bola, remata e a bola bate em Miguel Vieira, vai sobrar para Oliver numa boa posição, mas o remate sai fraco para mais uma defesa de Defendi. 3 oportunidades já claras de golo para o Futebol Clube do Porto, e depois aos 36 minutos há um passe rasgado e Jota aparece na cara de Defendi, não conseguindo uma boa finalização. São 4 lances na primeira parte, são 4 lances de golo para o Futebol Clube do Porto, que não consegue finalizar, chegando ao intervalo por 0-0, num empate que faz com que o Futebol Clube do Porto tenha já mostrado sinais na primeira parte que não estava a ser aquela equipa que toda a gente e todos os adeptos e toda a administração, diretoria e treinadores queriam que o Futebol Clube do Porto chegasse ao intervalo com uma margem mais confortável do que este 0-0. Depois, logo aos 50 minutos, um remate fora da área de Alex Telles e a bola sai ao lado. 62 minutos, Diogo Jota recebe a bola na esquerda, serve André Silva e remate com pouca força para mais uma defesa fácil de Defendi. Aos 64, passe de Herrera de trivela, Ruben Neves recepciona, remata para mais uma grande defesa de Defendi. Vocês estão a ver que todos os lances que eu falo aqui são lances do Futebol Clube do Porto. Aos 65 minutos, sai Diogo Jota e entra Rui Pedro. Eu aqui não entendi, eu não trouxe uma imagem, mas vocês podem ver o jogo na repetição.
E a minha questão é, se Nuno Espírito Santo tira Jota e coloca Rui Pedro, eu pensei que o Futebol Clube do Porto iria mudar a estrutura para a estrutura habitual dos últimos jogos, mas reparei que Nuno Espírito Santo não muda na estrutura, Rui Pedro vai para o corredor central e depois vai-me colocar André Silva do lado esquerdo, ficando com uma frente de ataque com André Silva, Rui Pedro e depois Corona. No meu entender, não faz qualquer tipo de sentido colocar André Silva numa faixa no corredor esquerdo. Aos 77 sai Oliver e entra José Carlos Teixeira, um miúdo que tem grande qualidade técnica individual, mas acho que ainda não está preparado para uma equipa como o Futebol Clube do Porto, que vive de títulos, que tem uma pressão enorme, e este João Carlos Teixeira tem que ainda crescer muito neste nosso futebol e crescer dentro de um grande clube como é o Futebol Clube do Porto. E ele aqui, com a entrada de João Carlos Teixeira, na minha ótica, já tarde, aos 77 minutos, é quando ele muda a estrutura. Portanto, ficando com José Carlos Teixeira no lado esquerdo, depois tivemos do lado direito Corona e era Herrera que fazia o lado mais central, e na frente Rui Pedro e André Silva. Aqui volta a estrutura normal do Futebol Clube do Porto, mas na minha opinião tarde, foi aos 77 minutos. Depois, logo aos 86, sai Corona e entra Varela, mais uma substituição que não percebo diante da minha ideia. Não consigo perceber como é que Nuno Espírito Santo diz que Varela dá largura, quando nós tínhamos jogadores a dar largura. O Corona estava cansado, mas sair aos 86, quando há 4 minutos de jogo para jogar, dar a desculpa que Corona estava cansado. O Porto precisava de um jogo muito mais ofensivo, nem que fosse bombear a bola para a área, num jogo mais direto. Acho que Depoitre, que não tem condições para jogar neste Futebol do Porto, mas também frente aos Chaves, Depoitre faz um gol de cabeça. Depoitre podia ser útil neste jogo frente ao Passos de Ferreira. Mais uma substituição que, na minha ótica, não entendi. E aos 92 minutos há um cruzamento de Varela, cabeceamento de Rui Pedro, ainda um pouco longe da baliza, para defesa fácil de Defendi. Ou seja, eu acho que aqui tivemos alguns erros de Nuno Espírito Santo, não só na escalação do 11, como também na estrutura tática que colocou dentro de campo, como também na alteração dos comportamentos, na organização ofensiva do Futebol Clube do Porto. E depois temos jogadores que, em termos de qualidade técnica individual, não estão ao nível deste clube, e aquela intensidade que o Porto precisa, aquela agressividade que o Porto precisa. Temos Herrera que não consegue dar essa intensidade, e depois no Porto, ao contrário do Benfica, no Porto quem corre é o jogador e não a bola, e aí temos um grave problema para querer desequilibrar a organização defensiva do adversário. Temos um Herrera que corre muito com a bola, temos um Oliver que demora muito tempo a soltar, e depois temos ali uma mecânica de construção no meio campo que não está a funcionar no Futebol Clube do Porto. Fica aqui mais uma análise ao Joga Simples, desta vez ao Futebol Clube do Porto no reduto do Passos de Ferreira. Já tivemos a análise do Benfica, temos agora a análise do Porto. Não vai parar este fim de semana, vamos ter mais análises a jogos de futebol. Da minha parte, muito obrigado. Coloquem um likezão neste vídeo, é assim que vocês mostram o vosso apoio, é colocando um like. Inscrevam-se no canal quem não é inscrito, portanto fiquem atentos às próximas novidades. Da minha parte, muito obrigado pelo vosso apoio e vemo-nos no próximo vídeo.